Ok, pessoal, então chegamos agora nos estudos das entrelinhas de quinta-feira desta quarta lição do terceiro trimestre de 2018, a propagação do Evangelho. Bom, nós vimos que realmente nesse início da igreja cristã, né, realmente com a missão dos 70, nós vamos estudar melhor sobre esses 70, a mensagem começou a ser disseminada e nós vamos ver assim, o paralelo entre o que Israel deveria fazer e depois o que a igreja cristã fez para não cair no mesmo erro, senão ficaria lá, né, no mesmo clubinho fechado. Ok, pessoal? Vamos começar então aqui primeiro sobre os 70 novilhos, né, Ricardo? Isso, a gente vai falar agora daquele Evangelho 70 vezes 7. Explica, o véu se abriu, isso é um símbolo de que o corbanote cessou perfeitamente, ok? Há aquela escatologia de Daniel, a gente já explicou também, que já foi profetizado que o Messias viria e o Messias cessaria o sacrifício em função disso. Ok, agora vamos lá. Essa questão, Jesus fala Evangelho 70 vezes 7 e geralmente as pessoas associam com perdão sempre. Então, vamos analisar a simbologia dos números para ver se nós podemos ampliar um pouco isso daí. E ver se talvez uma interpretação plausível, eu gosto dessa interpretação. Porque, veja bem, números 28, 12, 34, números 29, 12, 34, se conta 70 novilhos, 14 carneiros, 98 cordeiros, 7 bodes. Esse sacrifício era na festa do Sukkot. Tá? O Talmud fala que esse número de 70 novilhos se refere às 70 nações do mundo. São representadas nas ofertas de expiação de Israel. Então veja bem, Talmud não é nós temos a nossa base de fé, a nossa visão do Velho Testamento, ela vem justamente do Novo. Então nós olhamos o Velho Testamento, nós olhamos a Torá e os profetas, sempre com esse viés do ensinamento dos apóstolos e do ensinamento de Jesus. Mas Talmud, Mishnah, tudo isso são fontes para a gente conhecer a cultura, conhecer um pouquinho de história. E nós encontramos aqui justamente esses 70. Gênesis 2, 2 e agora a questão do 7. E havendo Deus acabado no sétimo dia, aqui o Hashevi, a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Bereshit 2, 2, Gênesis 2, 2. Aqui o Shevi significa 7, é da mesma raiz de Sheviah, que significa saciedade ou fartura. Como está dentro de um contexto da criação, que Deus acabou sua obra, é um sinônimo dentro da cultura de perfeição. Então a gente poderia analisar que aqueles judeus que falavam 7 vezes, poderia haver duas interpretações. Um que falavam que era 7 quantitativamente, não, você perdoa 7 vezes, depois chega, e outros falavam que não, 7, perdoa perfeitamente. Não, você perdoa e não lembra nunca mais. Ok, então 7, beleza. Ocorre que daí Pedro fala o quê? Não, perdoaremos então? 7 vezes 7. 7 vezes 7. É o quadrado perfeito de 7. Isso. A interpretação que ele poderia estar falando de... então eu vou aumentar a quantidade de 7 para 49. Para 49, ou que ele estaria trabalhando com os números de forma qualitativa e estaria criando uma qualidade associada ao ano do jubileu. No caso, ano do jubileu, onde havia perdão, onde a propriedade voltava, onde a propriedade era resgatada, onde todos eram libertos. Você passaria 49 anos perdoando. E daí chegava o ano do jubileu, você perdoaria porque era ano do jubileu, ou seja, você estaria perdoando. Também existe essa possibilidade. Então, agora, veja bem, os 70 vezes 7. Então, daí por isso pega e fala 70. 70 todas as nações. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes. Isso. 7. Então, trabalhando qualidade dos números dentro dessa cultura. Então, Pedro estaria falando perdoar sempre. E Jesus estaria falando perdoar sempre, mas perdoar todos. Ou seja, perdão para todas as nações, não só para aquele povo, não só para os judeus. Vamos lembrar que estamos trabalhando com possibilidades, com interpretações. Essa basicamente a interpretação eu gosto muito. Agora, a questão de Paulo e Estevão. Veja bem, aquele povo estava se recusando a levar o Evangelho, vamos criar esse jogo de linguagem de 70 vezes 7. Ou seja, perdão para todos, ou seja, Messias para todos. A expiação era para todos. Nós já vimos aquela simbologia no Sukkot, que era uma festa judaica.
Atos 7,62. No Sucote, que era feito aquele sacrifício de 60 novilhos, vimos o Talmud simboliza 70 nações. Agora, o paralelo que a gente cria aqui, veja bem. Estevão teve uma visão similar àquela visão de Paulo. Aqui em Estevão, esse povo, que na verdade não acabou o período de graça deles, foi dada a última oportunidade para eles levarem o Evangelho. Foi dada a última oportunidade para eles aceitarem enquanto nação o Messias. Exato. E levarem o Messias para o mundo. Não significa que a partir desse dia nenhum judeu se salva. Não, de forma alguma. Acabar o tempo de graça para o Até porque judeu. Nós respondemos na lição anterior, né? Quando que os discípulos deixaram de ser judeus? Nunca. Nunca, eram todos judeus. E o apóstolo Paulo, vou repetir, o apóstolo Paulo fala: quem tem emuná no Mashiach é judeu. Quem é circunciso do coração, que é o verdadeiro judeu. Judeu de nascimento que não aceita o Messias não é judeu. Então tudo bem, então vamos lá, veja o paralelo. E o apóstolo Paulo aqui, agora, aquilo que esse povo nega, que esse povo fica preso nas suas tradições, nas suas cerimônias. Mantém a contenda, se mantém com os seus interesses, vamos continuar fazendo corbanote, vamos continuar com as funções sacerdotais, por causa dos nossos interesses religiosos, interesses políticos, interesses financeiros, coisa e tal. Aí é levantado um apóstolo dos gentios, aquela Shekinah, a presença de Deus, ela deve ser levada para o mundo nessa boa nova, esse Emmanuel, esse Deus conosco. Agora aqui é aquele ponto que a gente falou da aliança. Veja, os apóstolos dos gentios, essa aliança que estava sendo, eles não estavam aceitando. Paulo teve 3 viagens missionárias para proclamar a mensagem de Cristo na Ásia Menor e na Europa. Paulo foi para o mundo, inclusive em alguns falam que ele teria chegado à Espanha. Tem 2 documentos que falam que ele teria ido até os confins do Império, o fim do Império é a Espanha. Agora vamos testar a questão da aliança. Inclusive, quando a gente falou na lição de Paulo, a gente trouxe os documentos nos slides, tá? Aliança, aqui no Bereshit 12, 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da tua casa, do teu pai, para a terra em que eu te mandarei. Ou seja, ele abandonou algo, deixou algo para trás. O que eles estavam fazendo? Eles tinham que deixar o corbanote para trás, o Messias já veio, e eles não deixaram. Então estão descumprindo uma primeira vertente da aliança. E farei de ti uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, uma grande nação. Eles pensavam que essa grande nação era apenas eles. Político. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e a ti serão benditas todas as famílias na terra. 70. Ou seja, evangelho para todos, perdão para todos, Messias para todos. E aí foi o que Paulo fez, né? Foi o que Paulo fez. Ele percorre todo... Foi levando o Messias para todos. Foi levando e o ministério dele foi cada vez mais ele plantando as igrejas. Agora vamos lá, agora a questão aqui, samaritanos, nesse evangelho 70 vezes 7, esse evangelho de perdão, de Yom Kippur, de expiação de pecado, de um Messias para todos, os samaritanos, primeiro, quem são os samaritanos? A gente tem aqui, samaritanos eram irmãos. A gente falou de Jonas e que foi uma bênção para Nínive. Os assírios destruíram justamente esse reino do norte, de onde vêm os samaritanos. A capital desse reino do norte era Samaria. Roboão, filho de Salomão, aumentou impostos, coisa e tal. Ok. Houve um descontentamento, ele se consultou com as pessoas erradas. Aumentou mais ainda os impostos. As tribos se dividiram. 10 ficaram ao sul, junto com Roboão. Neto de Davi, Judá e Benjamim, e 10 ficaram ao norte com Jeroboão, onde o paganismo se misturou. E depois, quando o Império Assírio destrói as 10 tribos de Israel, no ano 722 AC, essa sociedade guerreira, ela se mistura essa cultura com eles. Então, esse povo achava o seguinte: eles são hereges. Vamos cuidar, gente, com quem que vocês chamam de hereges, tá? Então, tudo bem, vamos lá. Então, esses samaritanos, olha só, Levíticos 26, 42. Então, esses samaritanos eram 10 tribos. Essas 10 tribos vêm dos 10 filhos de Jacó. Lembra lá o discurso de Estevão que falava de um patriarca Jacó? E a gente fez o link com Levíticos 26, 42. Vamos fazer aqui. Também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó. Jacó também é pai dos samaritanos. Os 10 filhos que deram origem às 10 tribos do norte, no caso, são os samaritanos. Também o meu concerto com Isaac, ou seja, não é só os samaritanos. E também do meu concerto com Abraão. Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Me lembrarei da terra, me lembrarei, e da terra me lembrarei. Então vamos lá agora aqui, rapidinho, Simão o Mágico.
Na linha da lição fala do eunuco, a gente vai falar também um pouco disso não. Acho que só faltou falar também, né, que os samaritanos, eles só acreditavam no Pentateuco, né? Sim. A gente está trabalhando aqui com Torá, com Levíticos. Isso. Os samaritanos acreditavam apenas na Torá, na linha da lição. E eles aceitaram o Messias. A entrelinha que a gente traz é essa, né? Ou seja, eles aceitaram o Messias muito mais do que os judeus que tinham Isaías, Amós, Miqueias, Daniel e tudo mais. E eles só tinham o Pentateuco e teve uma aceitação maior. Ou seja, lá no Pentateuco está claro, né, aquilo que a gente está falando. Negar o Messias é negar a Torá, é negar a instrução. Então vamos lá, Atos 8, 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, Atos 8, 9. E creu o próprio Simão, sendo batizado, ficou continuamente com Filipe, e ele via o que o Filipe fazia e ficava maravilhado. Atos 8, 13. Agora vamos dar um salto, Atos 8, 19. Por quê? O que acontece? Dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre a quem eu puser as mãos receba o Espírito. Ele viu aquela sobreposição de mãos, né? E ele, não, dá para mim, e ofereceu dinheiro, eu pago para vocês. Isso para você observar o processo de santificação na vida de uma pessoa. Do rito. Ele era mágico, né? Se batizou mesmo, batizou-se, mas ainda ele, né, interpretava, ele ainda tinha que amadurecer na fé. Ninguém se batiza e se torna... E ele viu aquilo e ele achava aquilo que a gente falou, a desmistificação do rito com o que simboliza o rito. A imposição de mãos é porque, lembra lá Josué, que a gente leu em Levítico, Josué já tinha um espírito, ele impôs ele impôs a mão, ou seja, já tinha um espírito antes. Não é que não aconteceu nada sobrenatural, saiu um Gasparzinho, saiu um fantasminha da mão dele e entrou na cabeça, não é isso. Mas ele olhou e interpretou dessa maneira, foi repreendido severamente, falava que ele não tinha se arrependido de verdade, foi escrachado, vamos dizer assim. Mas o que ele fala? Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim, ao Senhor, né? Foi humilde, para que nada do que disseste venha sobre mim. Não sabemos ao certo se foi arrependimento de verdade, se foi remorso, seja lá o que for, mas ele se colocou de uma forma humilde. Isso sim, vamos lá, vamos seguir aqui. Agora o eunuco, veja o eunuco. O eunuco, e correndo, Filipe ouviu e lia a profecia de Isaías. Ele é etíope, né? E disse, entendes tu que lês? Atos 8,32. Ou seja, nos profetas, muita gente hoje fala o seguinte, não, a gente lê uma passagem lá em Isaías, que a gente... Não, isso aqui não é o Messias, isso aqui é literal, isso aqui foi a guerra não sei onde, isso aqui foi não sei onde, mas dessa vez a pessoa aceita, a achar assim que o Novo Testamento aceita Atos. E o que aconteceu? Filipe, ou seja, o eunuco, lia Isaías, entendes tudo que lês? Daí depois Atos, ninguém se alguém me explicar, se alguém me explicar, eu entendo. Respondendo... só abrindo parênteses, não tinha entrelinhas naquela época. Pois é. Disse, rogo-te de quem diz isto, o profeta, de si mesmo ou de algum outro. E quem era esse outro? Era o Messias, que é aquele que se fez Cordeiro de Deus e tirou o pecado do mundo, e essa boa nova, e possibilitou esse evangelho 70 vezes 7, esse perdão para todos, esse Yom Kippur para todos, esse sacrifício expiatório para todas as nações que têm emuná no eterno. Opa, e mais uma entrelinha, na verdade, né? Você perceba aqui que quem estava pregando para o eunuco era Felipe. Felipe estava lá no grupo dos 7. Felipe e Estevão. Então, olha pessoal, mais uma entrelinha para você explorar, no sentido de que um diácono, né, que ele era fazendo anacronismo, né, mas assim, ele tinha uma função que não era dos 12, e ele tinha o conhecimento da palavra, ele conseguiu explicar todo o significado de Isaías para o eunuco, fazendo o link, né, novamente da Torá com o Messias que tinha acabado de acontecer, era recente. Então, pessoal, isso nos mostra como cada membro da nossa igreja tem que ser capaz, sim, de entender. Às vezes a pessoa fala, não entendo muito profecia, não gosto muito. O importante é a prática. Importante é a prática. Pessoal, a teoria é o fundamento. Depois você vai para a prática. Através da prática, você vai ter que ir lá bater a cabeça, né? Errando, até você ver que a teoria já falava para você não bater a cabeça naquele lugar que era duro. Bom, pessoal, essas foram as entrelinhas então de quinta-feira. Novamente fica o apelo, pessoal, é meio repetitivo, mas faz parte aí dos youtubers, né? Deixe o seu joinha, seja aí no computador, no celular ou na TV, na Smart TV, tem aí no controle remoto, mais opções. Gostei.
Se inscreva no canal se você não é inscrito, acione seu sininho no nível máximo, todas as notificações, para que você sempre seja notificado pelos novos conteúdos aqui do canal. E também comente, divulgue isso aqui nas suas redes sociais, para que mais pessoas venham entender que a Bíblia de capa a capa vem sempre trazendo uma mensagem. Deus está disposto a salvar a humanidade que caiu em pecado. Essa é a mensagem principal, ok? Nos vemos então nas últimas entrelinhas, nos comentários finais da sexta-feira.